Alencar e se você não passou na UAB, esse vídeo é pra você. Bom, eu tô aqui como uma recém-aprovada no exame da ordem e tô aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha história. Como vocês devem imaginar, eu não passei de primeira, porque isso não é uma coisa muito normal. Eu sei que quando a gente reprova, a gente fica muito triste, muito arrasada e se sentindo fraca, entristecida, né? Dá muito medo, enfim, e achando que isso só está acontecendo com a gente, mas isso não é verdade. O fato é que a grande maioria dos candidatos não passam no exame, né? Logo de primeira. E isso aconteceu comigo também. Então eu tô aqui para compartilhar minha história, porque isso também aconteceu comigo. Não fui aprovada de primeira, tive 3 reprovações e é muito frustrante. Então eu compreendo pelo que vocês estão passando. Vou contar um pouquinho da minha história. Eu venho de uma área totalmente diferente do direito. Eu estava no 9º semestre quando eu tive que deixar o curso. E entre o 9º e o fim do curso se passaram 8 anos. Então, esses 8 anos, né, dentro desses 8 anos, eu achei que nunca mais retomaria o curso de Direito, que não teria mais contato com o direito na vida, que não atuaria mais, enfim. Mas o mundo é redondo, cheio de curvas, e aqui estou eu aprovadíssima. Mas o que aconteceu, né? Eu não fui aprovada, obviamente, de primeira, né? Até porque eu passei 8 anos longe e muitas coisas aconteceram. Então, essas reprovações me deixaram muito mal. Eu fiquei muito triste, muito decepcionada comigo mesma. Minha autoestima ficou muito abalada porque eu achei que eu nunca ia conseguir, que eu não era inteligente o suficiente, que eu não sabia o suficiente, que eu não ia conseguir aprender o suficiente, que eu não tinha mais tempo por causa da minha idade. Como eu não tinha atuado, não tive tempo para fazer estágio, vinha de uma outra área, não tinha parente advogado, então a minha história pode ser que se confunda com a sua. E eu estou aqui justamente para isso, para que você se sinta abraçado nesse momento, caso você não tenha passado. Então vamos lá. Então não passei, fui reprovada essas 2 vezes, né? Passei na 3ª vez, foi isso. Eu fiz duas provas, 2 exames, fui reprovada 2 vezes e passei na 3ª tentativa, no exame 35. Então tá super recente, estou esperando receber minha carteira, porque nem recebi minha carteira ainda. E tô aqui porque tá tudo muito recente ainda, o meu sentimento de reprovação, o meu sentimento na aprovação, e é por isso que eu tô aqui. Eu gostaria muito de compartilhar tudo o que eu senti. Primeiro, a frustração, né, de não ser aprovada, de ter passado bastante tempo estudando e ainda assim chegar lá na hora da prova, não conseguir alcançar a minha pontuação. No exame 34 foi por muito pouco, eu fiz 39 pontos, né? Vocês sabem que precisa pelo menos de 40 pontos para ser aprovada. E enfim, então eu fiz 39 pontos e isso me deixou muito frustrada porque faltava muito pouquinho. Eu tinha estudado muito, eu tinha tentado bastante, tinha investido muito tempo, tinha investido dinheiro, tinha deixado de trabalhar, tinha deixado de estar com os amigos, coisas que vocês sabem que a gente deixa de fazer para se preparar para o exame, e ainda assim eu não passei. Então eu me sentia mal por muitas razões, né? E é isso. E aí eu estou aqui para dizer o que eu fiz depois disso, depois dessa frustração, depois que eu estive no fundo do poço, depois que eu me senti super mal, né? Que eu pensei, poxa, será que é porque eu não consigo? Será que eu não tenho competência? E gente, assim, de verdade, se você está tentando pela 3ª, pela 4ª, pela 5ª, pela 6ª vez, eu acredito que seja exatamente o mesmo sentimento, né? De frustração, de achar que não consegue, enfim. Então vamos lá. O que eu resolvi fazer, né? Respirei fundo e
olhei mais para minha mente do que para minha competência técnica, por assim dizer, né? E comecei a entender que eu não estava passando, não é porque eu não sabia da matéria ou porque eu não conseguia aprender, porque eu sou muito inteligente, né? E embora em muitos momentos eu duvidasse da minha capacidade, eu sabia que eu era muito inteligente, né? No fundo eu sabia que eu era muito inteligente e que não era possível, porque afinal de contas eu estava estudando mesmo, eu estava me dedicando mesmo, então não era possível. Então eu comecei a entender que o meu problema estava na minha cabeça. Então, se a minha reprovação estava na minha cabeça, a minha aprovação também deveria estar aqui guardada em algum lugar. Então foi aí que eu adotei alguns passos. Após a minha reprovação no exame 34, a primeira coisa que eu fiz foi tirei um dia de folga, mas de folga mesmo. Eu decidi não pensar em mais nada. Nesse dia eu não trabalhei, nesse dia eu não estudei, nesse dia eu fui fazer coisas que eu normalmente não fazia e que eu não fazia há muito tempo em razão do meu tempo de estudo. Então eu fui regar minhas plantas, eu fui no shopping com a minha filha, né? E fui fazer coisas que já há muito tempo eu não estava conseguindo fazer porque eu precisava me dedicar e estudar. Então eu tirei esse dia de folga. O meu segundo dia, eu decidi organizar o meu espaço de estudo. Então, é essa a minha dica. Minha dica número 1. Tire um dia de folga. Não só uma folga física, não é essa folga física. Tire uma folga mental, uma folga psicológica. Respira fundo e tira uma folga mental. Não pensa mais na prova, tire um dia para você não pensar mais em nada, nas suas obrigações, no que você deveria estar fazendo, nada. Nem no que você deveria ter feito, no que você deixou de ganhar, nada. Só pensa naquele dia e esteja presente naquele momento. Dica número 2. Acorde pronta para recomeçar o combate. Porque a gente só tem que se dar o luxo de sofrer um dia, que é o dia da prova, o dia que você sabe que a gente sabe que sai de lá já arrasada, já sai da prova sabendo que não foi legal, sabendo que foi ruim, sabendo que não foi como deveria ter sido, né? A gente que faz a prova, a gente já sabe. Então, se dá esse momento de sofrer, chora mesmo, sofre mesmo, arrasta todas as correntes nesse dia. Mas lembre-se que um novo dia nasce e é isso mesmo, e a gente tá aí pra lutar, não é isso? Vamos lá, respira fundo, tira o seu dia de folga e no segundo dia prepara seu ambiente de luta, seu ambiente de estudos precisa estar agradável, precisa estar bom. E aqui, gente, eu não tô falando pra você comprar móvel novo, dar uma pintura na parede, nada disso. Obviamente que se você tiver condições de fazer, faça, invista mesmo. Se você tiver condições de fazer, vá com tudo. Mas o que eu fiz com os recursos que eu tinha. Então eu sou metida marceneira, eu fiz o que dava pra fazer com a madeira que eu tinha. Dei um tapa ali no escritório, organizei tudo, comprei caneta colorida, comprei post-it, dei um tapa mesmo no meu material, organizei meu espaço, dei uma limpada, fiz uma faxina e pensei, bom, aqui vai ser o meu lugar de estudar, de preparo, e ele precisa estar bom, precisa estar agradável, precisa ser organizado, bonito, precisa ter coisas bonitas, coisas agradáveis para mim. Essa seria a dica número 3, que é comprar esse material de papelaria, se você puder, se for uma coisa que te agrada muito. Eu sou muito criativa, então eu gosto de ambientes coloridos, eu gosto de plantinha, então eu fiz isso. Eu fui numa papelaria e eu comprei caneta colorida, comprei régua, comprei post-it, comprei canetinha, porque me faz bem, porque eu gosto de estudar, gosto de cor, gosto dessas emoções, essas pequenas emoções, de colocar cor em tudo que eu faço. O próximo passo, o quarto passo, e aqui fica a quarta dica, é
cria um plano de estudos baseado naquilo que você mais tem carência, né? Naquilo que você percebe que você mais precisa. Se a gente pode tirar algo de positivo em ser reprovado, é isso. A gente consegue identificar onde que a gente foi ruim, onde que a gente precisa melhorar. No meu caso, era direito civil. Gente do céu, eu era muito ruim em direito civil. Gente, como eu sofria. Então, eu fiz o meu plano de estudos todo baseado, obviamente que eu tinha que estudar, né? Na disciplina que eu tinha escolhido, que eu escolhi direito do trabalho, então eu sabia que eu tinha que estudar muito para direito do trabalho, né? Até porque eu tinha uma inclinação natural para aprender direito do trabalho, mas como a minha deficiência tinha uma carência muito grande em aprender direito civil, então eu investi muito em direito civil. Eu sabia que eu tinha que estudar mais direito civil. E não adianta ser uma fonte, não. Então eu tinha que organizar. Então eu organizei meu cronograma de estudos e reservei mais tempo para aquela disciplina que eu tinha mais necessidade, que era direito civil. Obviamente que aí a gente faz uma combinação da matéria que eu mais preciso, que eu tenho mais deficiência, com aquela matéria que a gente sabe que a OAB mais cobra, né? Que aí a gente já sabe, já tem disponível na internet, né, as disciplinas que mais caem, e direito civil é uma das disciplinas que são mais exigidas. Então, tanto era mais exigido, como era uma das disciplinas que eu tinha mais carência. Então, eu realmente precisava deixar mais tempo para direito civil. Então, faz esse estudo, pega a sua prova, vê ali aquelas provas que você fez, né, nas suas provinhas em que você não foi muito bem, que você foi reprovada, e vê lá onde que você está precisando mais se dedicar. Então, tira isso de positivo das suas reprovações, né? E reserva esse tempo de estudo, em especial para essas disciplinas que você mais precisava, né? Existe uma técnica chamada Pomodoro, né? Existem estudos na internet, você pode encontrar estudos que mostram o tempo de aprendizado, o tempo que o cérebro mais absorve, enfim. No meu caso, eu gosto de estudar 30 minutos. Como que funciona o Pomodoro? O Pomodoro, você estuda um tanto, né? Chama Pomodoro porque é um tomatinho, um reloginho, um despertadorzinho que tem, um reloginho americano, que é no formato de tomate, né, de Pomodoro. E ele é tipo um cronômetrozinho. E a técnica é chamada Pomodoro por isso. Então, você marca o tempo que você estuda e marca o tempo que você descansa do estudo. Essa é uma técnica infalível e funciona muito comigo. Então, como que eu faço? Eu estudava 30 minutos, descansava 10. 30 minutos, descansava 10. Mas isso varia de uma pessoa para outra, cada pessoa pode criar o seu Pomodoro. E também depende muito do ritmo que você está levando. Então, se você está bem no comecinho do seu estudo, você pode colocar menos tempo, mais tempo. Vai depender um pouco também do seu grau de concentração, como que está seu nível de concentração. Enfim, cada pessoa tem um nível diferente, como eu tinha dito antes. Então, no meu caso, via de regra, eu coloco ali 30, 40 minutos de estudo, 10 minutinhos de descanso. E o que é que eu faço nesse tempo de descanso? Eu gosto muito de planta, então eu levantava, ia no jardim, dava tempo de fazer uma mudinha, dar uma regada numa planta, enfim, fazer uma coisinha que era bem diferente do que eu estava fazendo antes. Tem gente que no Pomodoro para de estudar, mas fica ali na internet, vai olhar uma rede social, alguma coisa assim. No meu caso, eu não gosto. No meu caso, eu acho ruim, porque ocupa a minha mente, a minha vista. Então, eu realmente gosto de levantar, sair do meu ambiente de estudo e fazer uma coisa totalmente diferente, me levantar da cadeira, esticar as canelas e fazer outra coisa totalmente diferente. Mas daí vai de pessoa para pessoa. Então, fica aí a minha quinta dica, que é fazer o Pomodoro. A minha sexta dica: torne o seu estudo agradável. No meu caso, eu tornava divertido. Eu gosto muito de fazer mapas mentais. Então, tudo o que eu estudava
eu estudava fazendo mapa mental. Então daí eu pegava minhas canetas coloridas, eu tenho muitas canetas coloridas e tudo que eu estudava fazendo, era um grande mapa colorido que depois, eu não tô com o meu caderno de estudos aqui, mas são muitos cadernos de estudo, mas eu posso mostrar em uma outra oportunidade, né? E o meu caderno de estudo é todo colorido, todo colorido. Eu pegava aqui um assunto principal, por exemplo, jornada de trabalho. Então eu pego jornada de trabalho e vou fazendo uma setinha. Jornada de trabalho, todo assunto sobre jornada de trabalho. Puxa uma seta e falo alguma coisa sobre jornada de trabalho. Qual é a lei, onde eu encontro na CLT, qual é a pergunta mais cobrada, coisas desse tipo. Então eu vou tornando esse momento positivo, divertido e de uma forma que eu queria estar ali fazendo, porque estudar é cansativo, é difícil mesmo. Então é isso. Gente, constância. Estuda todo dia. Se você estudar todo dia, a peteca não cai. Mas tem uns imprevistos, né? Todo dia dá certo, sempre acontece alguma coisa. Nem que você sente 10 minutinhos, você tá estudando todo dia e você vai ter uma sensação ótima de que você tá estudando. E aí você vai se sentir bem com você mesmo, vai ter essa sensação de que você pedalou naquele dia, que a bicicleta não caiu. Adote uma atividade prazerosa junto com o seu momento de estudo. Então adote um hobby. Dentro desse momento de estudos, obviamente que não enquanto você está estudando, mas no período de estudo, adote um hobby. Faça uma missão, aprenda a fazer bijuteria, alguma coisa assim. Porque você precisa cuidar da sua mente. Porque é muito mais importante cuidar da sua mente do que estudar somente. Então muita gente estuda muito, dedica muito tempo estudando, tentando aprender, mas não cuida da cabecinha. E olha como eu disse, a aprovação acontece aqui antes de acontecer lá na hora da sua prova. E por fim, espalhe palavras de positividade, palavras de afirmação, que você consegue, que você pode. E é isso, você consegue, você pode, porque se eu passei na OAB, você também pode. Até mais, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, manda pra alguém que você conhece, que também tá aí tentando passar na OAB, mas que não conseguiu ainda. Lembre-se. Tchau, tchau. Se der, curte esse vídeo. Tchau, tchau.